Olá, seja bem-vinda. Opa, deixa eu. Ao nosso vídeo do desafio de leitura. Estou atrasada, sei, tá? Sei disso. Porque esse é o livro de junho e nós já estamos no final de julho. Mas calma, que ficará tudo acertado, certo? Então vamos lá para o nosso livro do desafio, que é um conto de Natal. Lembra que a gente trocou? Porque ia ser o Viagem ao Centro da Terra. E aí o que eu tinha aqui era um resumo. E eu acho que esse fosse o livro. E aí quando eu vi o livro era imenso, uma talacada. Falei, cara, eu não vou conseguir ler. E aí trocamos do mês de junho aqui por esse daqui, um conto de Natal do Charles Dickens. Bom, vamos lá. Eu terminei de ler esse livro ontem, mas eu comecei a lê-lo em maio, tá? Só pra vocês saberem disso. Entendeu? Só que aconteceu os percalços aí no meio da vida, e aí eu deixei de lado a leitura de tudo, né? Na verdade, eu me concentrei só na leitura pro trabalho, de estudos mesmo. Então, consegui terminar de lê-lo agora. Aí também deixa eu falar. Por que não. Também não. O livro, ele dá, não sei. Tem uma hora que ele dá uma murchadinha. Não sei. Foi o que eu achei. E aí parece que meio que se perde o foco e o interesse de lê-lo. Né? Quando você tá um pouquinho lá na metade dele, dá uma desfocada. Mas retomei o livro e vamos lá. Né? Afinal de contas, vocês querem saber o que eu acho desse livro, que esse é o intuito, pra gente saber se vale a pena ser lido, né, pras crianças. Vale. Então, já estou aqui. Antes disso, né, coloca aí um curtir no vídeo, deixa o seu comentário se você leu esse livro se você já viu alguma coisa sobre ele. E bora lá. Bom, a história, né, a história do Scrooge. Scrooge trabalha em um escritório em Londres com seu empregado Bob Cratchit, pai de 3 filhos, e do pequeno Tim, que tem problemas nas pernas. Na véspera do Natal, enquanto todos preparavam-se para a celebração, Scrooge, um homem avarento que abomina o Natal, não via razão para tanta alegria, até que recebe a visita do fantasma de seu falecido sócio, que se arrependeu de não ter sido bom e nem generoso em vida e acha que Scrooge tenha uma chance. Segundo o fantasma, Scrooge receberá a visita de 3 fantasmas que o levarão uma viagem pelo presente, passado e futuro para tentar salvá-lo enquanto ainda é tempo. Então, essa é a história daí que desenrola todo o livro, né? O Scrooge é um homem muito avarento, mas muito avarento. Pra vocês terem uma ideia, ele tem esse escritório aí, e esse empregado dele, o Bob, ele é um frio danado. Acho que é em Londres que se passa essa história, porque é o Dickens é de Londres. E aí é um frio. E ele só tem um carvãozinho lá pra aquecer. E o pobre do Bob morre de frio, né? Ele paga um salário de miséria. O Scrooge acha um absurdo ter que parar de trabalhar no Natal, né? Porque no dia de Natal é feriado. E, bom, esse personagem que ele tinha um sócio que morreu, e aí esse sócio volta pra contar, né, que ele, o sócio, se arrependeu de não ter sido uma pessoa boa, porque ele foi avarento, mas ele acha que o Scrooge, ele pode ter ainda a chance de se tornar uma pessoa melhor. E aí aparecem 3 fantasmas, e os 3 fantasmas levam o Scrooge em várias épocas da vida. Então, aí ele no passado, no presente e no futuro. E isso tudo vai mudando a forma como o Scrooge vai vendo a vida, né? E aí mostra quando o Scrooge é pequeno, né? E o quanto que ele era feliz com o Natal. E aí ele vai revivendo todas as coisas. E aí no futuro mostra ele morrendo, né? Ele morreu.
e o quanto que as pessoas desdenham o fato dele ter morrido, é, não acham que foi uma grande perda, que ficam perguntando pra quem ele deixou os bens, e aí ele vê essa situação toda e ele se arrepende, e aí ele, na verdade, eu acho que a parte que deixa ele, que toca mais o coração dele é quando ele vê o Bob, que é o empregado dele, com o filho dele deficiente, e o filho deficiente dele tá assim, muito deprimido, e e aí eu acho que é essa parte que pega o Scrooge mesmo pra ter essa questão do arco, lembrar arco do personagem, que tem essa questão de, de decidir, cara, ou você vai ser bom ou você vai ser mal, entendeu? Agora é a hora que você vai escolher isso. E aí ele escolhe, né, mudar de vida, ser bom. Então é bem interessante. É um livro, tem um quê de terrorzinho, assim, que eu acho bem legal quando a gente lê para as crianças um pouco maiores. Eu recomendo assistir para criança com uns de 8 anos para cima, dependendo do que você já leu para ela, ou que ela já leu, né? Mas eu acho que vale a pena. É um livro que vale a pena. Tem um filme que eu conheço, deve ter mais, né? Que ele é bem interessante. Que ele é um filme. É comédia romântica, né, gente? Que é como é mesmo? Ai, aquele. Que fez Como Perder um Homem em 10 Dias. É Matthew Mac alguma coisa. E é a história dele, né? E ele também. Ele, na verdade, ele é. Aí nesse filme, que ele é? Ele é um Dom Juan super caçador, que não tá nem aí pra ninguém, que só usa, né, as pessoas, não é só as mulheres, ele usa as pessoas pra atingir aquilo que ele quer, né? Então é um bom vivan, bem bem despreocupado com a vida. E aí no filme é Natal, não é Natal. É o casamento do irmão dele, né? Então acho que tem uma inspiração aí nesse Só Pode. É o casamento do irmão mais novo dele e ele vai ser padrinho desse casamento. O irmão convida e o irmão nem sabia se ele iria, né? Porque ele é todo, né? Se importar zero com a família, mas ele ama muito esse irmão. Os pais deles morreram quando eles eram bem novinhos. E aí ele vem e aí ele dá essas dele e aí aparece, né, no filme a ex-namorada dele, né, de quando ele era novinho. E aí vai levando ele pra infância e depois né, todo o passado dele, o tempo atual, e aí aparece ele também morrendo, igualzinho aqui no livro Um Conto de Natal. Acho que quem quiser assistir, né? Mas fala sobre a redenção, a remissão, essa redençãozinha, assim, bem pouquinha, mas né? Não é tão robusta igual nesse livro, né? Da questão do desenvolvimento aí dessa virtude da generosidade, da piedade, da misericórdia, essas coisas todas, né? Então, eu não lembro qual é o nome do filme, não sei que lá, As Minhas Três Namoradas, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Pra ver se tem alguma coisa que vale a pena aqui falar além de mais, né? O que acontece? O amigo dele, o Marley, tem um castigo, né? Que era o sócio que veio como fantasma, né? Então, os fantasmas que acompanhavam o amigo Marley tinham o mesmo castigo. Saber que era tarde demais, né? E aí, como um ato talvez, de generosidade, de tentativa de alguma coisa, o Marley vem e aparece pro Scrooge pra ver se ele tem a chance ainda de mudar,
entendeu? Que tenha oportunidade enquanto ainda é vivo. Eu marquei aqui o 23, mas o que eu quero que leia no 23? Não sei. Acho que aqui. Aqui? É. Deixa eu ver. Aqui. Ele fala aqui, né? Você está acorrentado, Scrooge observou tremendo. Diga-me por quê. Carrego a corrente que forjei na vida. O fantasma respondeu. Eu fiz cada elo e cada metro dela. Eu a prendi ao meu corpo por vontade própria e por vontade própria a usei. Esse modelo é estranho para você? Scrooge tremia cada vez mais. Não querer saber, o fantasma prosseguiu. O peso e o comprimento da corrente que vai... não quer saber, o fantasma prosseguiu. O peso e o comprimento da enorme corrente que vai arrastar. Há 7 vésperas de Natal era tão comprida e pesada quanto a minha. Você vem trabalhando para aumentá-la bastante desde então, e agora tornou-se uma corrente muito pesada. Né? Então, na hora que o Marley aparece pro Scrooge, ele aparece acorrentado, e aí o Scrooge pergunta, mas por que você tem essa corrente? Ele fala assim, cada elo e cada metro fui eu que fiz, né? Por vontade minha própria. E ele falou assim, quando eu morri há 7 natais atrás, a sua estava tão maior quanto a minha, então imagina agora como é que não está. Enquanto a vida é esperança, né? Então é mais ou menos isso que o livro traz, né? Essa questão da esperança, da bondade, do quanto que é importante a gente olhar para os outros. Outra coisa também é que, assim, tem coisas que para nós podem não ser importantes, né? Então vamos dizer assim, que nem o Scrooge, para ele, o Natal não era importante, mas era importante para os outros. E então tem, né, o que a gente pode ver? Tem coisas que não são tão importantes pra gente, mas se é importante pro outro, né? A gente precisa parar e observar e ver por que é importante e tentar entender qual é essa importância que aquela coisa tem pra pessoa, né? Se aquilo é bom ou não. E aí tentar, talvez se adaptar, talvez fazer justamente um sacrifício para participar disso que é importante para a pessoa. Então, deixa eu dar um exemplo concreto aqui, porque eu falei aqui metáfora, né? Falei de uma forma mais abstrata, agora aqui vamos falar sobre, assim, por forma de metáfora. Então, vamos imaginar que o seu marido, ele goste muito de assistir futebol. Um exemplo. E aí, você não entende porque ele gosta de assistir futebol. É uma coisa que pra você não tem sentido nenhum, futebol. Por que futebol? Né? E pra você não ter sentido, você fica muito brava porque ele assiste. Você não quer nem saber, não acompanha. Se ele vai falar sobre assunto, você tampa os ouvidos, assim, se fecha, porque não é algo que te interessa e você o considera inútil. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Tentar entender por que é importante o futebol. Eu tô dando um exemplo de futebol, né, gente? Se realmente isso de alguma forma ajuda a pessoa, né? Melhora ela como pessoa, né? Melhorar, que eu digo, não quer dizer que tem que ter 100% de virtude, né? Mas que tem algo que ajude, né? A relaxar, né? Um elo de conexão, às vezes, algo que ele goste, né? Porque nem tudo que a gente gosta, ele é útil em si, útil, né? Da utilidade do jeito que a gente conhece, né? Utilitário. Mas ele tem uma outra utilidade, que pode ser uma utilidade para nossa alma, para beleza, né? Pro relaxamento, pro saber de outro assunto, né? Para essa parte aí do descanso. E entender um pouquinho se ele gosta muito de futebol, né? Qual é o time, o que tá acontecendo, para quando ele sentar e você conseguir acompanhar,
né? Não precisa ser a maior fã do mundo, nem nada disso. De repente, presenteá-lo com algum jogo, com algum jogo legal que você compre nesses pay-per-view, ou algum jogo no estádio, entendeu? Essas coisinhas todas, se interessar por esse mundo, né? Que às vezes a gente talvez não ache tão importante, né? Eu lembro que há 11 anos atrás, o UFC, meu marido gosta de, sempre desde pequenininho, sempre gostou de artes marciais e de lutas, sempre. Ele não é o fanático do futebol, mas ele gosta disso, de lutas. E ele sempre gostou de UFC e tal, e o UFC ia voltar pro Brasil. Ele começou aqui no Brasil e ele ia voltar depois de anos que só acontecia fora do Brasil. E quando eu vi, isso daqui eu só tô colocando, foi o que eu falo, não sou exemplo de virtudes, não quero ficar falando sobre mim, né? Ai, como eu sou demais. Mas pra vocês entenderem como é que isso pode ser. Então ele gostava bastante, ele gosta ainda, né? Hoje um pouco menos, mas ele gostava bastante disso, né? Há 11 anos, 10, mais, né? Anos atrás, há quase 15 anos atrás, né? Ele gostava bastante, ele sempre assistia. E as lutas e não sei o que lá. Então eu sempre assisti com ele, né? Não é algo que me atraia super, mas a gente acho que ainda namorava, porque a gente já tá 13 anos casado. E aí eu vi que o UFC ia vir pro Brasil e que ia ser no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo e ia ser no Rio de Janeiro. Aí quando abriu pra comprar os ingressos, tipo o show do Justin Bieber, esses negócios, tem que comprar lá na hora, né? Então eu tava com 2 computadores aqui, eu tinha que... Aí consegui comprar 2 ingressos pra gente assistir, aí comprei a viagem pra gente ir, a gente foi era num sábado à noite, a gente chegou lá no Rio de Janeiro, a gente nunca tinha ido pro Rio de Janeiro, chegamos num sábado à tarde, e aí fomos embora no domingo à tarde também, né? Conhecemos um pouco do Rio de Janeiro e tudo, e viajamos e assistimos, e foi muito legal, né? E eu acho que essas coisas elas acabam compondo, né? Essa questão da gente olhar para o outro, os interesses do outro e tentar participar de alguma forma desses interesses da outra pessoa. Isso vai te tornando menos egoísta, menos egocêntrico, menos avarento, inclusive. Porque a história do avarento é querer tudo para ele e não dividir nada, né? Então, eu acho que o que a gente pode tirar aqui dessa história para nossa vida, né, na hora que a gente for transpor também para os nossos filhos, é essa questão assim de quantas vezes um ato de desinteresse, né, pode gerar um monte de coisa, porque não é importante para mim ou porque eu não vejo utilidade, então não é utilitário para ninguém no mundo e eu não quero saber disso, entendeu? Então acho que mais ou menos dentro dessa pegada, certo? Bom, espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou, comenta aqui se você já leu, se você não leu, alguma coisa que você queira falar, como é que tá aí na sua casa, essa questão aí de às vezes você não se importar muito com o que os outros gostam, né, e ficar nessa retranca aí, né, vivendo nesse mundinho. Conta aí um pouquinho mais, né, pra gente conversar, tá certo? Bom, espero vocês no próximo livro. Um beijo e até!